pode te dar um honorário de 25, 30, 50, 100, 200, 300 mil reais às vezes. Você sabia que existem mais de 25 mil clínicas no Brasil que realizam procedimentos hospitalares ou equivalente a procedimentos hospitalares e tem direito a uma redução na base do RPJ e CSLL que pode te dar um honorário de 25, 30, 50, 100, 200, 300 mil reais às vezes? Eu vou trazer aqui nesse vídeo para você esse caso que pouca gente está de olho, mostrar como que é a atuação, qual que é a fundamentação técnica jurídica e como que você cobra honorários para essa ação. Deixa eu te mostrar primeiro esse dado aqui, que mostra que tem até 1,2 bilhão de gastos desnecessários com impostos e contribuições, no total de 25 mil clínicas em todo o país. Além disso, aqui no cálculo jurídico, a gente percebe que essa ação tributária ela pode causar uma redução de até 70% do RPJ e CSLL. Então, se você ficar de olho até o final, você vai descobrir como fazer isso. Primeiro, você precisa entender quem que é o mercado e por que existe essa ação. O mercado, primeiro, são clínicas odontológicas, médicas, dermatológicas, que prestam algum tipo de serviço que tem equivalência a um serviço ou um procedimento hospitalar. E nesses serviços que elas prestam com essa determinada equivalência, elas podem se valer de um benefício fiscal dado aos hospitais para procedimentos hospitalares, que é reduzir a base do IRPJ e do CSLL de 32% para 8%. Então a gente está falando de uma redução significativa, para 8% ou 12%, dependendo do caso. Daí talvez você esteja perguntando, mas clínica médica, odontológica, fisioterapeuta, veterinária, qual que é a equivalência a procedimento hospitalar que eles têm? Em geral, tudo que é uma intervenção cirúrgica, ainda que pequena, que envolva uma anestesia local, ela tem uma equivalência com um procedimento hospitalar e pode cair nessa categoria. Então você vai ver nos próximos 2 casos situações em que isso aconteceu e qual foi o proveito econômico para os clientes. Então o cliente dessa ação vai ser basicamente clínicas médicas, odontológicas, veterinárias e de fisioterapia que estão no lucro presumido. O instrumento que você vai utilizar para essa ação normalmente vai ser o mandado de segurança, porque é uma ação que tem uma discussão, que você vai ver que tem um tema repetitivo em cima dela e você não quer arcar com o ônus sucumbencial se porventura ela não for procedente para o teu cliente. E o mandado de segurança vai te garantir essa isenção de arcar com o ônus sucumbencial. Agora que você já sabe disso, vamos para o primeiro caso. O primeiro caso é uma clínica odontológica que impetrou um mandado de segurança porque estava justamente nessa situação. Tinham serviços que tinham uma equivalência a um procedimento hospitalar, mas que estavam sendo tributados de forma integral pelos 32% do RPJ e CSLL. E a ação justamente pleiteia a redução dessa base para 8% para o RPJ e 12% para o CSLL. Nesse caso, os pedidos foram uma liminar autorizando o recolhimento com essa alíquota reduzida e a concessão do mandado de segurança reconhecendo o direito da contribuição pela alíquota reduzida. Com isso, ela pode pleitear a devolução dos últimos 5 anos desse imposto e passar a recolher menos no futuro, a partir do momento em que for concedido esse direito. A resposta da sentença foi improcedente, dizendo que as clínicas odontológicas não têm direito à alíquota reduzida do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido previsto na Lei 9.249, que diz sobre esses procedimentos hospitalares. Foi feito um recurso e desse recurso veio um acórdão procedente, um acórdão que utilizou uma fundamentação que avaliou essa equivalência dos procedimentos hospitalares. Inclusive, olha o acórdão aqui. As denominadas intervenções cirúrgicas, ainda que apenas com anestesia local, realizadas por cirurgiões dentistas em ambientes mesmo que não hospitalares, mas com estrutura própria, a tal finalidade de atendimento, enquadram-se no conceito legal de serviços hospitalares para efeito da legislação tributária em discussão. Então esse acórdão ele traz esse direito dos serviços como equivalência à intervenção cirúrgica, ele ser tributado de forma diferente. Perceba que não vai ser
tudo que essa clínica odontológica fizer daqui para frente ou nos últimos 5 anos que vai ter um enquadramento e vai ter essa redução da alíquota. De acordo com o acordo, que foi bem assertivo, só o que for uma intervenção cirúrgica, como aquelas com caso de anestesia local, vão ter direito a ter um recolhimento diferenciado. A fundamentação técnica para essa ação, ela vem do tema repetitivo 217 do STJ, que diz, para fins de pagamento do tributo com as alíquotas reduzidas, a expressão serviços hospitalares, constante no artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 9.249, deve ser interpretada de forma objetiva, ou seja, sobre a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte, não sobre onde estava, se era ou não no hospital. Devendo ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, aqui é bem importante, é em regra, mas não uma necessidade, eles são prestados no exterior do estabelecimento hospitalar. Aqui está dizendo que, com esse tema repetitivo, o STJ ele não restringe que o serviço hospitalar seja dentro de hospital e ele deixa aberto a gente revisar qualquer serviço hospitalar que seja prestado dentro de uma clínica, ainda que não seja um hospital. Nesse mesmo sentido, vem o caso 2 que eu vou colocar aqui para vocês. No caso 2, é uma clínica odontológica especializada na colocação de implantes e próteses dentárias, que teve um parecer negativo, então eles foram pedir um parecer da Receita Federal e teve um parecer negativo quanto à aplicação da alíquota reduzida. Por conta do parecer negativo, foi entrado com uma ação judicial. O pedido dessa ação judicial é que fosse concedido tutela de urgência para cessar cobrança indevida. Então, que essa alíquota de 32% fosse cessada, dando lugar para a alíquota de 8% e 12%. E procedência para reconhecer o direito de recolher o RPJ e CSLL com os percentuais de presunção reduzidos e recuperação dos valores recolhidos a maior. Então, seria a recuperação dos últimos 5 anos, mas daqui para frente também ser cobrado reduzido. O acórdão ele foi procedente. Veja aqui o acórdão. Aqui o acórdão foi procedente e diz que foi reconhecido o direito a essa redução e que os valores recolhidos a maior desde 2021 estão sujeitos a serem repetidos. Depois, mais para frente, na decisão, ele deixa mais claro qual que é a base dos 8% para o IRPJ e 12% para o CSLL. A fundamentação técnica dessa decisão ela é a mesma da decisão anterior, então ela vai utilizar o tema repetitivo 217 do STJ, que a gente já viu que os serviços hospitalares não precisam necessariamente serem prestados dentro de hospital, e nesse caso era uma clínica odontológica de próteses, então praticamente todos ou todos os procedimentos tinham uma equivalência a um serviço hospitalar. Utilizou também a fundamentação do artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 9.249, assim como a decisão passada. Para mostrar os honorários, eu joguei os valores aqui no cálculo jurídico, você pode utilizar para mostrar para o teu cliente qual que é o potencial dessa ação, ou mesmo para justificar, para liquidar inicialmente uma ação e propor na justiça. Então, nesse caso, ele recebia uma média de R$30 mil desde 2019 até 2023, com serviços com essa equivalência a serviços hospitalares. Então, com uma receita de R$30 mil mensais, e se você pegar um serviço de prótese dentária, por exemplo, você deve saber que serviço de prótese dentária, às vezes, uma boca, né, que você vai fazer prótese, várias próteses, tem um custo de 70, 80, em determinadas clínicas, R$200 mil. Então, R$30 mil em próteses dentárias para uma clínica odontológica, nem diria que faz sentido, eu diria que é um valor abaixo de uma média de uma clínica especializada nisso. Mas para você ter uma ideia, você ter parâmetros, o resultado de valor a ser restituído, nesse caso, seria 111 mil. Se fosse cobrado honorários de 20% sobre o valor a ser restituído, a gente estaria falando de R$22 mil de honorários. E aqui não está incluso uma cobrança que pode ser feita e que é normal nesse tipo de caso, que são os 12 meses seguintes, a economia dos próximos 12 meses. Provavelmente você estaria mais 5, 7 mil nesses honorários. Então, uma forma de cobrar, que você pode adotar aí no teu escritório, é primeiro mostrar o potencial da ação
para o teu cliente e cobrar no êxito. Nesse caso, poderia, poxa, eu vou cobrar 20% de tudo que for restituído. Uma clínica pequena de prótese dentária que tem uma receita de R$30.000 por mês, você teria honorários em R$22.000. Se você estivesse falando de uma clínica grande com receitas de R$300.000, a gente estaria falando de R$220.000 de honorários para o teu escritório de advocacia. Mas atenção, algo que você precisa estar bem consciente e não errar de jeito nenhum nessa ação é considerar todos os serviços como serviços hospitalares. É importante você analisar todos os serviços que o teu cliente presta e ver quais podem ser e ter essa equivalência a serviços hospitalares. Se você quiser saber mais sobre o que é considerado um serviço hospitalar, que pode ser enquadrado nesse tipo de receita e o que não pode ser enquadrado, eu convido você para assistir um treinamento lá dentro do Cálculo Jurídico para quem é assinante. Se você não for assinante, é a oportunidade de você contratar. Se você já é assinante, é só você se inscrever no treinamento e participar ao vivo com a gente. Se você chegou até aqui, provavelmente você gostou do vídeo, então curta esse vídeo. Comece a seguir a gente aqui no YouTube, que estamos cada vez mais trazendo conteúdos de várias áreas do direito, mostrando oportunidades de atuação em todo o direito, desde o tributário, trabalhista, civil, previdenciário, família. E se você quiser que a gente analise uma ação específica aqui no canal, deixa um comentário que a gente está vendo os comentários, a gente está de olho no que vocês estão falando para decidir os próximos temas. Obrigado, até mais.